Eu achei o pajé um divo. Olá, Sinners! Meu nome é Alacena, a biblioteca está aberta! E no vídeo de hoje, a gente vai discutir um texto que foi retomado recentemente, que chama O Elixir do Pajé, que foi escrito por Guimarães, que é o mesmo autor que escreveu Escravizaura, que geralmente quando a gente estuda romantismo no ensino médio, sempre fala de Escravizaura como esse texto, né, que trabalhava com o processo abolicionista no Brasil e tal. Então, por que a gente vai começar a pensar agora sobre o Elixir do Pajé? Porque ele traz uma proposta que subverte um pouco o que a gente tem entendido como romantismo nesses últimos vídeos, né, nessas nossas últimas discussões. E a gente pode partir de uma pressuposição Foucaultiana, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre Foucault, de que a história não se dá de maneira linear. Né? A gente tem vários acontecimentos, vários irrompimentos que destroem essa ideia de que houve algo estável através da história. Então vamos falar um pouquinho disso. O que é o Elixir do Pajé? O Elixir do Pajé vai trazer a imagem desse pajé, que era um líder, assim, indígena da tribo dele, né? Só que aí a liderança dele, o poder dele dentro de um estatuto patriarcal, estava muito associado ao fator de ele conseguir penetrar corpos, né? De conseguir ali mesmo. E agora ele tá broxa. E aí o que acontece? Eles vão conseguir um elixir sagrado que vai destruir essa impotência do pajé e vai fazer com que ele possa voltar a comer homens e mulheres. Fiz um resumão do texto, mas olha quanta coisa interessante a gente pode discutir aqui. Primeiro é o fato de ele voltar a comer homens e mulheres. Olha só como parte do regime de construção de identidade nacional, e isso acontece muito nas novelas argentinas. No último vídeo a gente falou sobre Amália Rapidinho, que é essa grande novela da literatura argentina, e ela é um clássico exemplo de como a heterossexualidade e o patriarcado vão ser fundamentais na elaboração dessa identidade nacional. Mas isso também acontece aqui no Brasil, não é só a gente pensar na Iracema. A gente precisa ter essa construção de família, essa construção doméstica de como essa sociedade deve funcionar. E para isso, os textos precisam ser heterossexuais. Eu tenho feito uma pesquisa, quando eu concluir, eu faço um videozinho aqui, publico um artigo, se tudo der certo, sobre a literatura de cunho homossexual brasileira do século XIX. Porque muitos estudos apontam para só o bom crioulo. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre o bom crioulo também. Mas a gente tem outros textos, a gente tem inclusive uma peça de teatro de 1866 que chama A Separação de Dois Esposos, que vai discutir a questão da sodomia ali no meio do século XIX no Brasil. Mas era importante para o romantismo, nesse processo de construção de identidade nacional, que é o que a gente está analisando há mais de mês aqui no canal, né? Que essa heterossexualidade fosse compulsória, ou seja, que não houvesse outras possibilidades de relação. E é um pouco do poder que se sustentou por muito tempo e que agora tem caído, né? A gente tem um vídeo aqui também que chama O Fim da Heterossexualidade, onde o Preciado vai argumentar que esse poder necessariamente heterossexual já caiu por terra, não tem como salvar. A gente tem essa onda conservadora neofascista que está tentando reerguer esse poder, mas já foi. E o que o Elixir do Pajé faz ao trazer esse pajé, cuja virilidade está associada não só à penetração de mulheres, mas à penetração de homens, é exatamente postular um regime de compreensão de sujeito sexual além da heterossexualidade que a identidade nacional estava sendo construída, né, dentro do romantismo. E um outro ponto que é muito importante da gente pensar é como essa imagem desse indígena está deturpada com relação ao indígena que também estava sendo criado pelo movimento romântico. Ou seja, dentro do romantismo, nesse processo de construção de identidade nacional, o indígena era trazido quase como esse herói, né? Esse grande símbolo da identidade nacional brasileira. E quando o pajé é colocado nesse lugar de impotência e de que ele precisa recorrer a um elixir mágico, tem até uma descrição de que as partes dele já estavam se perdendo nos pelos pubianos dele, a gente está construindo uma imagem do indígena que não é perfeita como o romantismo estava propondo. Então, o que é interessante da gente pensar sobre o Elixir do Pajé
é que a partir desses dois pontos, do rompimento da heterossexualidade compulsória e do rompimento da ideia de indígena perfeito que o romantismo estava criando, a gente tem um texto que está quebrando a linearidade que muitas vezes a história literária tenta construir e a própria perspectiva do que é romântico, né? Então, romântico não no sentido de amor, romântico no sentido de romantismo, tá? Então, é interessante a gente pensar por que esse texto foi apagado da tradição literária, inclusive nem foi recuperado pelo modernismo, né, que fazia essa recuperação desses textos, porque ele vai de encontro com um poder que estava instaurando uma perspectiva nacional e uma construção de quem são esses sujeitos. Então, parte do nosso trabalho enquanto cientistas pesquisadores queer é exatamente de retomar e recobrar esses espaços que demonstram como a heterossexualidade nunca foi o uno, nunca foi a regra, nunca foi... A regra foi, mas nunca foi a única forma de existência, né? Então o Elixir do Pajé tem muito essa função de trazer pra gente uma outra perspectiva de construção romântica, o que muda como a gente entende a realidade, não é mesmo? Então aqui, vamos parar de discutir identidade nacional, de discutir romantismo e começar a discutir outras coisas no próximo vídeo, porque já deu, né? Tem 5 vídeos que a gente tá falando disso. Então vamos, né? Então no próximo vídeo a gente fala de outra coisa. Então tá, beijo.